Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional, vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia onde nós venhamos fortalecer o nosso espírito e a nossa carne. Vamos lá? Mas antes eu queria te pedir uma gentileza. Se você puder, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas. Assim mais pessoas poderão vir a ter essa oportunidade que você está tendo, né, de poder fazer um devocional também tá se alimentando da palavra de Deus, tá bom? Então, se você compartilhar, se você curtir, se você salvar o vídeo, enfim, outras pessoas estarão também tendo essa oportunidade, tá bom? Antes da gente começar, a gente está em João, capítulo 11. Antes da gente começar, eu vou estar aqui fazendo uma oração, para a gente estar abrindo esse momento para Deus, tá bom? Senhor Jesus, eu peço-te em nome de Jesus, Senhor, em teu nome, Pai, a tua presença nesse lugar, Pai. Senhor, que os nossos corações venham estar abertos, receptivos à tua palavra, Senhor. Que nossos corações venham entender, Pai, que sem o Senhor na nossa vida, nós temos dificuldades. Mas a partir do momento que os reconhecemos, Pai, como único e suficiente Senhor da nossa vida, nós passamos por dificuldades, porém o Senhor está conosco, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que todo barulho à nossa volta, Pai, venha ser cessado em nome de Jesus. E que tudo que vier para nos distrair agora, Senhor, venha cair por terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, os nossos corações estão aqui, Pai, sedentos pela Tua palavra, sedentos pela Tua presença, onde nós queremos aprender. E nos ensina, Pai, a colocar em prática tudo que nós ouvimos, Pai. Em teu nome eu agradeço. Amém. Gente, a gente está em João, sim, em João, capítulo 11, tá? Versículo 4, fala assim: Quando Jesus recebeu a notícia, disse: O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Aqui é a história de Lázaro, da morte de Lázaro, tá? E quando ele falou isso, ele estava justamente explicando que no momento que ele soube da doença de Lázaro, né, ele não foi de imediato, ele esperou uns dias, tá? Porque ele já tinha um plano traçado para isso, ele já sabia o que ia acontecer, ele sabia o que ele precisava fazer para poder o nome dele ser evidenciado. Ele ia usar essa situação do Lázaro. O Lázaro era o melhor amigo dele, tá? Portanto, que aqui, se você pegar para ler o capítulo 11, você vai ver que Jesus chorou, tá? Quando ele chegou próximo às irmãs de Lázaro. E para você ver que Jesus era um ser humano como doente, ele tinha sentimentos, né? Ele não era apenas Jesus, Filho de Deus Todo-Poderoso, que não tinha sentimento por ninguém, pelo contrário. Jesus, pelo fato de Deus ter se tornado carne e ter vindo ao mundo, ele sabe o que a gente sofre, né? Ele sabe o que a gente passa. Ele sabe quando a gente está com dor, quando a gente está chorando por algo, quando a gente está mais melancólico, assim, ele sente isso também, tá? Mas sempre vai existir, gente, o momento certo, tá? Não é porque a gente está passando por dificuldade, não é porque a gente está passando por situações de escassez ou por situações que venham ferir a gente, que ele vai chegar e estender a mão, como muitas das vezes a gente faz com pessoas à nossa volta, porque a gente não quer que aquela pessoa sofra. Porém, a gente tem que entender que tudo que acontece na vida de todos, na nossa vida e na vida de todos, existe um propósito. Então, como a gente não tem entendimento do futuro, como a gente não tem entendimento do que está acontecendo na vida daquela pessoa, às vezes a gente pode acabar atrapalhando um processo que aquela pessoa está passando de cura e libertação de Deus, entende? Então, aqui no contexto da história, era justamente isso que Jesus estava fazendo. Ele usou a situação de Lázaro para poder evidenciar o nome dele. E é justamente isso que nós vamos falar agora, tá? Então, muitas das vezes, Deus vai permitir que a gente passe por dificuldade, que a gente passe por escassez, que a gente passe por cenários que aos olhos de muito acabou, aos seus olhos, às vezes você está numa cisterna, às vezes você está no fundo do poço, tá?
Por que que ele permite isso? Para o nome dele ser evidenciado, tá? Porque existem pessoas à sua volta, tá? Que Deus usa tudo a seu favor, tá? É isso que a gente precisa ter em mente. Às vezes a situação que você está passando, ele precisa alcançar alguém que está à sua volta, tá? E Deus, ele sempre tem aquela passagem da Bíblia que fala que Jesus larga 99 para ir atrás de uma. Às vezes você está no cenário que você está, passando as situações que você está passando, as dificuldades que você está passando, porque existe uma ovelha do teu lado que Deus quer ela. Então ele vai permitir que você passe por essa dificuldade, tá? Que você passe por esse cenário que você está passando, que aos seus olhos é um cenário tenebroso, que você não aguenta mais, para essa ovelha ser alcançada, entende? Então, tudo Deus tem um propósito, tudo Deus tem um porquê, né? O que a gente tem que aprender com Deus? A não questionar, a obedecer. Se Deus te deu uma ordem, obedeça essa ordem. Seja um filho obediente. Não seja um filho que murmura, não seja um filho que questiona. Seja um filho que fala assim, o Senhor quer que eu passe por isso? Eu vou passar dando glória a Deus que eu estou passando por isso. Se o Senhor quer que eu faça isso, eu vou fazer porque o Senhor quer que eu faça isso. Seja aquele filho obediente, tá? Seja aquele filho que não murmure. Lembrando que a murmuração atrasa a bênção. Às vezes o cenário que você está passando, o processo que você está passando também, é um processo de libertação tua. É um processo que Deus quer te curar de algo. Algo que você construiu erroneamente dentro de você, ou uma crença limitante que você venha a ter, tá? Então Deus quer romper isso dentro de você. Então, para romper isso dentro de você, você precisa passar por esse cenário de escassez, você precisa passar por essa dificuldade. Para Deus quebrar algo, que seja o orgulho, seja um sentimento de vaidade, seja uma soberba que você tenha, entende? Cada um aqui tem um processo diferenciado com Deus, tá? Então, essa palavra, ela se encaixa em muitas coisas, tá bom? Então, o que você precisa ter em mente é isso, você não está sozinho, tá? Porque nesse cenário que você se encontra hoje, que aos seus olhos é um cenário de derrota, para Deus é um cenário de manifestação da glória dele. Porque a partir do momento que você obedece à voz dele, que você é um filho obediente, que você é um filho devoto a ele, que você é um filho que busca ele, tem relacionamento com ele, ele vai transformar esse cenário que você está e as pessoas à sua volta verão que Deus sempre foi na sua vida, tá? Então não se importe com o que as pessoas pensam de você, né? Porque às vezes as pessoas elas apontam o dedo falando, olha, aquela pessoa ali é uma pessoa cristã, aquela pessoa ali procura Deus, aquela pessoa ali é uma pessoa que diz ser da igreja, que diz frequentar a igreja, que diz ministrar o evangelho, enfim. As pessoas sempre vão falar, gente, mas Deus vai usar essa situação que você está hoje para te exaltar, para Ele te justificar. Não perca o seu tempo, tá? Tentando se justificar para as pessoas que não têm o mesmo nível espiritual que você, tá bom? As pessoas sempre vão falar, não se preocupe com elas, se preocupe com o que Deus pensa ao seu respeito, se preocupe com o seu relacionamento com Ele. A partir do momento que você está priorizando a Deus na sua vida, saiba você que por mais escasso que esteja o seu cenário, por mais que seja um cenário de derrota para você, aos seus olhos, Ele vai fazer um milagre, a pedra vai ser retirada, o milagre vai nascer, né? Porque Lázaro, quando ele fez a ressurreição de Lázaro, ele pediu para tirar a pedra, né? E o Lázaro veio para fora a partir do momento de uma ordem que ele deu, tá? Então saiba você, Jesus vai chegar no seu de repente, tá? E vai fazer esse milagre na sua vida. O que Ele pede da gente é apenas que nós confiamos nele, tá? Porque Deus, Ele tem um modo diferenciado com cada filho, tá? Cada pessoa que tem um chamado diferente, cada pessoa que tem um propósito diferente, cada pessoa que tem uma situação diferente da vida, tá bom? Processos diferenciados, tá? Então não faça disso uma regra. A única regra que você precisa saber é que a pedra será removida, quem estava morto vai ressuscitar, o que estava morto será ressuscitado e o milagre será evidenciado para a glória de Deus, tá? A partir do momento que você confia em Deus.
partir do momento que você tem intimidade com Deus, Ele não vai te deixar passar vergonha. Não vai ser um cenário vergonhoso. Porque muitas das vezes, no decorrer do nosso processo com Ele, a gente atribui tudo que a gente está passando do nosso processo como nós, para nós, né? Como se fosse algo individual nosso. Só que o que a gente precisa aprender é que o nosso processo é para evidenciar o nome de Deus, tá? Então Ele usa a gente como instrumento, tá? A gente passa pelo processo de purificação, a gente passa pelo processo de cura e libertação, para nós exaltarmos o nome dele. Então quem fica exaltado na história, quem fica em evidência na história é Deus, tá? Então Ele não vai permitir que você passe, que você tenha algo que venha te deteriorar. Lembrando aqui que, nós seres humanos temos o poder de decisão. Às vezes você está no processo, está passando por um processo, você acha que o processo está difícil, você acha que o processo você está pior passando pelo processo do que se estivesse no mundo. Você tem um poder de decisão. Só que tem uma coisa. A partir do momento que você decidir largar tudo, desistir do seu processo e voltar para o mundo, não culpe a Deus as consequências que você vai sofrer. Tá? Deus não tem nada a ver com isso. Você optou em desistir. Você optou em querer sair fora da presença dele. Você optou em sair debaixo da guarda dele. As coisas com Deus são mais difíceis porque a gente precisa aprender a depender dele e a perseverar em oração. Entende? Então, por isso que as provas vêm. Para toda prova que vier contra nós, ela não vem contra nós, ela vem a favor de nós. Nós precisamos ter bons olhos para enxergar que aquela situação ali é uma situação de aprendizado, é uma situação que a gente venha desenvolver. É uma situação que a gente não venha reclamar, mas que a gente venha agradecer, tá? Na própria Bíblia diz, por tudo dê graças. Agradeça a Deus em tudo na sua vida. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja escasso. Porque quando a gente é fiel no pouco com Deus, sobre muito Ele nos coloca. Lembrando que trabalhar com Deus, o processo é um processo de gradativo, conforme mais você for buscando, conforme mais você for querendo, conforme mais você se demonstrar disponível para Ele, mais dele Ele vai jogar dentro de você, mais dele Ele vai botar dele dentro de você, tá bom, gente? Então, não olhe para o seu cenário, tá? Não olhe assim de uma maneira derrotista, olhe para o seu cenário como de uma maneira de vencedor. Que aquele cenário que você está passando hoje, que por mais aos seus olhos, aos olhos de muitos, seja um cenário derrotista, saiba você que desse cenário, que às vezes não se tira nada, tá? Vai vir o seu milagre, vai vir a glorificação do nome de Deus. O seu nome vai ficar em evidência a partir da glorificação do nome de Deus. As pessoas verão em você uma pessoa forte, uma pessoa resiliente, uma pessoa que não se deixa abater por pequenas coisas, e verão você como exemplo, e muitas outras pessoas que estão à sua volta, lembrando mais uma vez que Jesus deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma. Então a sua vida, ela faz a diferença no lugar onde Deus te colocou, porque através de você, através da sua garra, através da sua perseverança, através da sua não desistência, através de você continuar, por mais que a estrada esteja com pedras no meio do caminho, por mais que você tropece, por mais que você caia, você sempre se levanta, você sempre está ali pronta em ajudar, você sempre está ali pronta em fazer. Então continue sendo essa pessoa que você é, cheia de fé, porque a fé move montanhas. A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda que Deus faz mover na sua vida. A fé a fé ela move o coração de Deus a seu favor. Então continue exercendo a sua fé, continue tendo obediência a Deus, continue sendo um filho obediente, continue procurando relacionamento, continue perseverando, tá bom? Porque no momento certo, Ele vai chegar no seu de repente, a pedra será removida e virá para fora o seu milagre. Mas basta apenas você acreditar nisso, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Essa foi a mensagem do devocional. E mais uma coisa, não deixe Deus, Jesus e o Espírito Santo de lado, tá? Muitas das vezes
no decorrer do nosso processo, a gente se sente cansado, tá? Sempre priorize ele, tá, gente? A oposição sempre vai estar em volta querendo fazer você desistir, querendo trazer cansaço para você. A oposição às vezes pode trazer bagagens extras para você, tá? Sempre priorize a Deus. Sempre de manhã acorde, faça uma oração a Deus, consagre a Deus aquele dia. Quando o dia terminar, quando o dia findar, agradeça a Deus, agradeça pelo dia, por mais dificultoso que tenha sido, tá bom? Tenha esse coração grato, exerça isso dentro de você, isso passa a ser um hábito dentro de você, a partir do momento que você fazer disso uma prática diária, tá bom? Independente da situação que você esteja hoje, da dificuldade que você esteja passando, priorize a Deus na sua vida, tá? Queira ter um relacionamento com Ele. Ele mesmo vai se encarregar de te ensinar como que você deve andar no caminho dele, o que você deve fazer, tá? Como você deve orar, a palavra, como você deve ler. Ele te ensina, gente. Basta apenas de você ter o coração desprendido para aprendizado, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigada, Jesus, pela palavra. Obrigada, Senhor, pela tua presença nesse local. Senhor, que nos nossos corações, Pai, que essa semente venha germinar e frutificar e que nós venhamos aprender, Pai. Que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor quer o nosso melhor. Porém, nós precisamos aprender a ceder, nós precisamos aprender a querer, nós precisamos aprender a pedir, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que transforma, que sara, que cura, que liberta, Senhor. Cada pessoa aqui, Pai, venha ter aquele encontro que onde você chega, não existe como ficar da mesma forma, do mesmo jeito, Senhor, porque onde a presença de Jesus chega, tudo se transforma, Pai. Mas em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos, Pai, levanta pessoas, Senhor, para nos ensinar o caminho que devemos andar. Pai, que nós venhamos ter mais concentração em Ti, mais devoção a Ti e menos ouvidos para o mundo, e menos ouvido para opiniões alheias, Pai. Que nós venhamos nos importar com o que as pessoas falem a nosso respeito, mas que nós venhamos nos importar com o que o Senhor pensa de nós, Pai. Nos dá, Pai, corações obedientes, Pai, corações obedientes à Tua palavra, corações obedientes à Tua presença, e que nós, Pai, nos desperte, Senhor, o relacionamento em querer estar na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, saiba você que a oração é uma conexão que você tem com os céus. Então, não existe palavras bonitas para ser ditas. Existe sentimento que são colocados para fora em forma de palavras e você conecta o que está dentro de você com Deus. Então, não use palavras assim eloquentes, diferenciadas. Use o que você está sentindo dentro. Tenha a humildade de falar para Deus que você precisa aprender. Tenha a humildade de você pedir ajuda a Ele, tá? Porque Deus é uma pessoa que quer um relacionamento contigo, tá? As pessoas, de um modo geral, elas têm uma certa dificuldade em botar para fora o que pensam. Só que olha Ele como uma pessoa que você pode confiar, como uma pessoa que você pode pedir. Não necessariamente Ele vai dar para você o que você quer. Porém, se isso que você quer é muito para você, você quer muito, né? Você faz questão de ter isso, comece a ter um relacionamento com Ele, tá? Que a partir desse relacionamento que você ter de oração, de busca, de querer estar na presença dEle, pode ser que Ele te dê, se for da vontade dEle. Mas se isso que você quer venha atrapalhar o seu processo com Ele, ou venha te ferir lá na frente, Ele vai mostrar para você que não é o que Ele tem para sua vida. Porém, Ele vai permitir que você decida se você quer mesmo assim ou não. Tá bom? Lembrando que a gente tem um livre-arbítrio. E o que você decidir será decidido. Porém, existem as consequências de todas as nossas escolhas. Então, escolha querer estar na presença de Deus. Porque a consequência que vem quando a gente escolhe e prioriza Deus são boas consequências. Porque Ele sabe o que se passa na sua vida e o que já está lá no seu futuro te aguardando. Tá bom, gente?
Não faça de Deus algo, alguém que está distante. Ele não está distante de você, ele está perto de você. Basta apenas você querê-lo. Basta apenas você querer estar na presença dele. Tá bom? Que Deus abençoe você. Fique na paz. Tchau, tchau.